Olá, tudo bem? Eu voltei de novo, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, propriamente dito na sua introdução, no item 8, foi o item que eu parei. Demorei de gravar uns vídeos porque deu problema no meu microfone, eu tive que comprar outro, fiz algumas reformas aqui na minha casa, enfim. E daí eu retornei. E é isso. Desculpe se eu tiver um pouco tossindo, né? Eu tive uma gripe e tô me recuperando. Já me recuperei na realidade agora há pouco, e enfim. Então desculpa aí se eu tiver um pouco tossindo, ou enfim. É isso, faz parte, né? Faz parte. Bom, aqui no item 8, Kardec vai explicar a respeito sobre o próprio estudo da obra da doutrina espírita, né? Vamos lá. Primeiro item, primeiro parágrafo. Acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam, a priori, levianamente, sem ter tudo visto, que não imprimem aos seus estudos a sua continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espíritos, se afadigam por achar um lado burlesco das coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhe dão a direito a consideração de que quer que se preze de bem educado. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção aos fatos. Ninguém pensa em lhes violar a crença, concordem, porém, em respeitar aos outros. Beleza, só estou vendo aqui se está gravando, certo? No primeiro parágrafo tem três situações que eu queria comentar com vocês, que é a primeira da seriedade do estudo. Obviamente Kardec está colocando aqui que para ter um estudo da doutrina espírita precisamos de seriedades, ou seja, ser feito com homens sérios. O que significa ter essa seriedade? A seriedade implica na disciplina, na sua constância e no seu pensamento e na sua intuição de estudar a doutrina espírita. Então a gente não pode estudar de qualquer jeito e nem ter mais intuições para estudar, né? A gente tem que ter seriedade na obra. A gente tem que ter seriedade e reconhecer que as obras de Kardec é uma obra que foi feita com muito esmero. Assim como Kardec teve seriedade em elaborar as suas obras, né? Os seus 5 livros com os espíritos. Bom, vale destacar, falando de estudos sérios, ele também fala das pessoas que o criticam as obras. Veja, muitas pessoas criticam muitas coisas, mas o que Kardec pontua é o seguinte, que para pelo menos eu criticar uma coisa, ou principalmente uma pessoa criticar a doutrina espírita, é importante que ela leia, que ela conheça a obra. Ou seja, ler primeiro, para depois criticar, depois julgar, né? E o terceiro item que eu queria pontuar aqui é o seguinte: ninguém pensa em lhes violentar a crença, concordem, porém, em respeitar os outros. Ou seja, no estudo da doutrina espírita, jamais nós espíritas vamos violentar ou vamos desrespeitar outras crenças. Primeiro que isso viola o bom senso, a moral e a ética. Isso não é uma coisa certa a se fazer. Primeiro, a gente tem que respeitar as outras religiões. Jamais confrontar, jamais violar outras crenças. Tais as crenças espiritualistas, digamos assim. Então, jamais. Vamos lá. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Será de admirar muitas vezes não se obtenha
nenhuma resposta sensata às questões de si mesma graves, quando as propostas ao acaso e a queima-roupa em meio de um aluvião de outras extravagantes. Ademais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão para ser elucidada, existe a solução de outras preliminares ou complementares. Quem deseje tomar-se versado numa ciência tem que estudá-la metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que adiantará aquele que, ao acaso, a dirigir a uns cientistas perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio cientista, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, inteligível, ou perecerá, absurda e contraditória. O mesmo ocorre em relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós. Deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Primeiro, Kardec fala sobre que todo estudo sério tem que ter uma continuidade, tem que ter uma disciplina, tem que ter uma constância. E não é só isso, mas também tem que ter métodos. Então, o que significa constância? Eu sei que é muito difícil e não é fácil. Vamos ser honestos. Manter uma constância no estudo, principalmente na doutrina espírita. Eu sei que tem horas que a gente estuda, depois a gente para, depois a gente estuda, a gente para. É muito difícil, mas é o que tem que ser. Para um estudo sério tem que ter uma constância. E isso a gente se vê muitas pessoas na casa espírita tendo essa disciplina, né? Quando muitas pessoas vão ter um estudo sobre acerca das obras de Kardec numa casa espírita, sempre tentam manter a constância, sempre tentam manter essa seriedade. As pessoas vão, em qualquer que seja o dia, estão lá estudando, enfim, porque é isso mesmo, tem que ter essa constância. É difícil? Todos fazem? Não, temos que ser honestos, mas é o que tem que ter. E aqui ele fala sobre o sábio, né? Aqui ele fala aqui, ó: o que adiantará aquele que ao acaso dirigir a um cientista pergunta acerca de umas ciências cujas primeiras palavras ignorem? Poderá o próprio cientista, por maior que seja, boa vontade dar-lhe resposta satisfatória? Vamos supor, por exemplo, criar uma hipótese aqui, tá? Só uma hipótese aqui pra gente dar essa alegoria e fechar essa linha de raciocínio. Que eu pergunte a um físico que tem um doutorado de física quântica, a respeito de física quântica. Ele pode me dar uma resposta satisfatória, mas eu não vou entender aquilo. Por quê? Porque eu não li sobre física quântica. Eu não sei nada a respeito. Então, eu posso falar sobre física quântica, perguntar algumas coisas para ele, ele vai me responder, mas eu não vou entender. Mas há outra diferença. Vamos supor que eu tenha lido física quântica. Lido não, eu tenho estudado física quântica. E daí eu pergunto e faço as minhas perguntas pro mais sábio. O que eu quero dizer com isso? Um cara que sabe mais física quântica que eu. Isso terá uma diferença. Então a mesma coisa na doutrina espírita. Primeiro a gente precisa, primeiro da doutrina espírita, pra gente perguntar coisas sobre a codificação, primeiro a gente tem que ler, tem que estudar, para depois a gente ir perguntando. Estudando e perguntando, estudando e perguntando. E se dá, por exemplo, tem pessoas, obviamente, que sabem mais, estudou mais e tem uma compreensão sobre a codificação espírita mais elevada que outras pessoas. E isso nos resta chegar para as pessoas que sabem mais que a gente ou que estudou mais que a gente e tirar algumas dúvidas, né? Mesma coisa com os espíritos, né? E é justamente isso. E que a relação com os seus espíritos ele vai falar no parágrafo a seguir. Então tem que trabalhar com assiduidade, ou seja, com bastante frequência. É exatamente isso. A seriedade. Aqui no último parágrafo, ele diz assim: dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as que reinam perfeitamente comunhão de pensamentos e de pensamentos para o bem, e de sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas sensatas. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos,
sempre à espreita de ocasiões propícias de zombarem de nós e se divertirem a vossas custa, que é o que se dará. Uma questão grave em reunião de tal ordem será respondida, mas por quem? Acontece como se um bando de levianos que estejam a divertir-se propusesseis estas questões: que é a alma, que é a morte, e outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sérias, haveis de comportar-vos com toda a seriedade, na ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Só assim obtereis grandes coisas. Sede, além do mais, laboriosos, perseverantes dos vossos estudos, sem que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com discípulos negligentes. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que o estudo sério, a qualidade do estudo sério, se faz para as pessoas que estão estudando. O seu pensamento voltado para o bem e para cerca da seriedade daquele estudo é o que faz o estudo se tornar não muito mais sério, mas, digamos assim, acompanhado de espíritos superiores, com alta intelectualidade, espíritos mais sábios, moralmente também, mais elevados. Então, por exemplo, numa casa espíritas, o que faz a qualidade do estudo da casa espíritas, digamos assim, o que faz a qualidade do estudo da casa espíritas são as pessoas que estão lá estudando. Quais são os pensamentos, quais as suas intenções de estudar a obra, qual é a sua, digamos assim, a sua frequência, o seu compromisso, no geral. É o que faz. Então, tais reuniões espíritas, seja de estudos, isso que ele fala sobre a seriedade, são as pessoas que fazem. Então, os espíritos bons acompanham. Mas aqueles que estudam e não têm, digamos assim, o estudo sério, que não tem assiduidade, que é negligente, os espíritos superiores, eles não vão acompanhar, infelizmente. Porque aqui no final do parágrafo ele fala que se a gente for perseverante em vossos estudos, os espíritos superiores não nos abandonarão. Assim como faz um professor que não abandona aqueles seus discípulos ou alunos negligentes. E é justamente isso. Então, se quer respostas sérias, tem que se comportar com seriedade. Quando eu falo seriedade, no estudo do livro da doutrina espírita, agora trazendo do ponto de vista da minha reflexão, eu acho que seriedade não é só também o fato de você brincar com a obra, ou você também, claro, você também, ou também não tá só ligado ao fato de você não ter frequência, mas também você ser fidedigno à obra de Allan Kardec também é uma das formas de você ter uma seriedade. O que significa isso? Ser fidedigno é você estudar sem distorcer o que ele quer dizer. É você estudar a obra de um autor, principalmente de Allan Kardec, sem distorcer o seu raciocínio, sem distorcer justamente o que toda a codificação representa, e principalmente o livro dos Espíritos. É você ter um estudo sério e principalmente com a razão e com a reflexão, porque não é só estudar. Todo estudo tem que gerar uma reflexão, todo estudo tem que gerar uma dúvida. E é a reflexão, e é a dúvida, e é o debate que vai elevar mais esse grau, esse estudo muito mais raciocinado. Então acho que ser fidedigno do estudo de Allan Kardec é ser mais racional, é ser mais reflexivo. E a partir do momento que a gente não é fidedigno, a partir do momento que a gente estuda as obras de Allan Kardec e a gente distorce as suas obras como pró, digamos assim, de benefício próprio, ou mudar um contexto para querer falar alguma coisa, eu vou fazer uma palestra, aí eu mudo alguma frase de Allan Kardec, pego algum assunto ali na codificação, algum negócio ali e tal, desturpo, isso também não é sinônimo de seriedade. Então tem que ter, para um estudo sério, tem que ter um raciocínio, tem que ter uma reflexão acerca do que diz. Então tem que ser também fiel. E vários outros conjuntos. Então é isso. Isso é acerca da minha reflexão, também do livro dos Espíritos, dos estudos do livro dos Espíritos, é a minha reflexão também do que eu acho, do que eu captei. É isso. Boa noite a todos.
Fiquem com Deus.